e ter uma conversinha com vocês e dar uma nova visão sobre o direito do consumidor brasileiro. Isso daí foi fruto de grande reflexão minha, em 2011 especificamente, quando eu tive aqui para a parte curricular do doutorado, e aproveitei e dei uma boa atualizada no assunto para conversar com vocês. De antemão, vou a pedido do João, eu vou tentar acelerar ao máximo qualquer dos 50 slides, mas eu vou colocar na minha página e aqui também já vai estar disponível. Vocês podem ter esses slides disponíveis. Então, a parte de legislação eu vou me referir muito rapidamente, apesar de estar nos slides. Tá ok? Então, vamos a isso. Primeiro, o que caracteriza uma relação de consumo? É a retirada de um bem da cadeia produtiva. Em outras palavras, pode acontecer o quê? Você tem o quê? Retirar um produto da cadeia produtiva para reutilização em outros produtos ou então para o consumo privado. E a relação de consumo estrito sensu é exatamente essa. É o quê? O consumo privado do bem. A relação de consumo, então, é uma relação que liga quem? Um consumidor a um fornecedor. Tendo como objeto o fornecimento do quê? De um produto ou de um serviço. Veja, no Brasil, quando dos debates para a elaboração do Código de Defesa do Consumidor, nós tivemos 4 problemas a serem enfrentados. Primeiro, o fabricante pode ser acionado diretamente por um vício do produto ou do serviço? Ou eu sou obrigado a seguir a linha, a cadeia, ou só posso acionar com quem eu contratei? Exemplificando, compro o produto lá no continente e, se o produto apresenta defeito, eu posso acionar o produtor, o vendedor apenas, ou eu posso acionar diretamente o fabricante? Segundo, uma terceira pessoa que fosse vítima de um acidente de consumo. Exemplo, você está no autocarro, por um defeito nos travões do autocarro, esse veículo acaba colidindo e machucando as pessoas que estão dentro. Pior, acaba atropelando um pedestre na rua. Veja, os passageiros do autocarro são vítimas diretas desse acidente de consumo. Mas e o pedestre na rua? Ele não contratou o transporte. Será que ele poderia também ser considerado como consumidor para efeitos legais? Outra pergunta, responsabilidade do produtor seria objetiva ou subjetiva? E aí nós temos José Serra na França, que acredita que a responsabilidade é totalmente objetiva. Só o fato da pessoa ter lucro, isso já leva ela a uma responsabilidade. E a responsabilidade subjetiva ou aquiliana, que é aquela que há a necessidade de você comprovar o dano, a relação causal e o efeito, e o agente causador. E por último, como é que você pode provar que os danos foram causados por um defeito no produto? Quem que é responsável? E aí já vou citar desde cara um exemplo que vai estar no slide, de um americano que em 1916 ele acionou a Buick, fabricante de automóveis. Pelo quê? Por um acidente que ele teve em virtude de uma roda com defeito no veículo dele e causou sérias lesões a ele. A questão é saber como é que eu vou provar? A culpa é do fabricante ou
ainda assim, esse fabricante vai ter direito regressivo. E quem que fabricou essa roda? Na verdade, as fábricas de automóveis hoje são montadoras. Será que essa fábrica de automóveis tem o direito regressivo contra quem efetivamente fabricou a roda? E essa contra o funcionário responsável por aquele momento? Vejam, essa massificação da cadeia de consumo trouxe para o direito uma série de complicadores. E a gente vai tentar responder essas perguntas a partir desse momento. Primeiro, sujeitos na relação de consumo. Isso daqui eu não vou ficar nem falando muito, porque estamos falando de direito europeu, né? Diretiva 374 de 1975, você tem três figuras qualificadas. Um, o produtor rural, que é aquele que efetivamente fabrica o produto na comunidade europeia. Você tem o produtor aparente, é aquele que apõe sua marca sobre um produto. No Brasil, aqui também, o macro tem a marca Aro, né? E a marca Aro, se você for ver, a macro não fabrica nada. Ela simplesmente põe sua marca em cima do produto que é fabricado por terceiros. Também é tido como produtor. E o produtor presumido, que é aquele que presume-se ser o produtor porque você não consegue identificar especificamente o produtor. Quem são eles? O importador para a comunidade europeia, ou então aquele que se recusa a dar o nome do fornecedor. Então, para efeitos legais, esse é o produtor presumido. Brasil. E aí a gente vai falar da relatividade dos contratos. Veja, acabei de falar da ação. Então, em princípio, se a gente for pensar em termos de direito contratual, você só pode acionar com quem você teve contato. Em outras palavras, eu comprei uma máquina no continente. Essa máquina apresentou defeitos. Em princípio, eu só posso acionar o continente, que é com quem eu tenho uma relação. E ela teria, sim, o direito regressivo contra o fabricante. Veja, a solução veio exatamente da capital da sociedade de consumo, que são os Estados Unidos, Suprema Corte de Nova York, e o caso que eu falei foi exatamente o caso da McPherson versus a Buick. Veja, o que se solucionou? O juiz decidiu que há uma responsabilidade, é afastada a relatividade dos contratos para que o consumidor possa acionar diretamente o fabricante, sem passar pelo revendedor. Isso até justo, porque veja bem uma coisa, a pergunta é, a gente conhece tudo que a gente compra? A gente compra um veículo, mesmo um taxista que compra um veículo, compra um carro, ele entende de carro? Entende. Mas será que ele entende de carro a ponto de detectar que uma determinada peça está com defeito? Se o travão está com defeito, ele vai ver logo. Mas será que ele tem conhecimento teórico, conhecimento técnico para conhecer tudo de um veículo? É óbvio que não. E aí já vai a dificuldade que a gente tem aqui na comunidade europeia e a diferença para o Brasil. No Brasil, a gente conceitua o consumidor, conforme a gente vai ver, pelo critério da vulnerabilidade técnica. Em outras palavras, o consumidor não tem capacidade para saber tudo sobre o produto. Enquanto aqui é hipossuficiência econômica. Porque desde logo retira-se do âmbito de consumidor quem? As pessoas jurídicas e as pessoas físicas que atuam profissionalmente. Desculpa, pessoas coletivas e pessoas individuais. Mas a terminologia italiana é melhor que a nossa. Ah, é? Então tá bom. Então veja, o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro. Olha o alargamento do conceito de
fornecedor. É toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividades de, atenção, produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição e comercialização. Em outras palavras, o conceito de fornecedor é extremamente amplo e, desde logo, está afastado quem? O princípio da relatividade dos contratos. Sim? Vamos em frente. E mais, consumidor, para o Código de Defesa brasileiro, é toda pessoa física ou jurídica, pessoa natural ou pessoa coletiva, que adquire ou utiliza o produto como destinatário final. E vou além, equipara-se consumidor a coletividade de pessoas ainda que indetermináveis que hajam intervindo nas relações de consumo. E o artigo 17 já equipara também ao consumidor o quê? As vítimas do evento, ainda que não tenham comprado nada. O caso, por exemplo, do pedestre que está andando na rua. Então vejam que o direito brasileiro alargou muito esse conceito de consumidor. Tem algum brasileiro aqui? Oi? Sim. Não estou falando novidade nenhuma para você, né? Cara chato, né? Mas é bom para lembrar, né? Então vejam, olha o conceito de consumidor para a comunidade europeia. Vocês também já conhecem. Somente pessoas singulares que atuem com fins que não se incluam no âmbito da sua atividade profissional. Em outras palavras, se eu, enquanto advogado, adquiro um laptop para usar no meu escritório, eu não sou consumidor. Se eu adquiro o mesmo laptop para usar em casa, eu sou. Qual que é a diferença? É o quê? A hipossuficiência econômica. Quando, na verdade, o critério a ser utilizado, e o melhor critério é da vulnerabilidade técnica. Ou eu tenho ou não tenho capacidade técnica de avaliar se aquele produto é adequado ou apresentou defeito ou não. Sim? Repito o que todo mundo já falou. Se precisar me parar, me parem. Tá? Eu estou com saudade da aula, desde novembro eu não dou aula. Aí, você já sabe o que acontece. Aqui, mesma coisa, artigo 2º da lei portuguesa. É a mesma coisa. É o fornecedor de produtos não destinados a uso não profissional. Somente pessoas... Não, aqui pode ser também pessoa jurídica. Está lá... poderiam ser pessoas jurídicas. Posteriormente, se adequou a lei portuguesa ao conceito comunitário. Vejam, e quem pode ser fornecedor também, inclusive entidades estatais. Está aqui, ó. Decreto-Lei 133 fala que é somente a pessoa singular. Vejam que aqui na Europa havia uma legislação muito próxima da brasileira em termos de conceito de consumidor, era a legislação espanhola, que é de 84, consumidores ou usuários das pessoas físicas ou jurídicas que adquirem os produtos como destinatários finais. Tá? Vejam, havia essa interpretação na Espanha. Posteriormente, ela foi alterada pelo Real Decreto Legislativo 1 de 2007, que continuou mantendo as pessoas jurídicas, desde que não atuem na atividade profissional. E, em 2014, mudaram para somente as pessoas singulares. Repito, respeito, mas critico esse conceito, porque, veja-me uma coisa, você pega uma pessoa jurídica, uma revendedora de veículos.
Se ela está comprando um veículo para revender, obviamente que ela não é consumidora, ela é revendedora. Mas o que dizer se ela compra uma televisão de 50 polegadas para deixar no espaço reservado aos clientes? Ela é consumidora ou não é? Óbvio que ela é destinatária final do produto, foi tirado do mercado. E a pergunta é, ela tem vulnerabilidade técnica ou não em relação à televisão? É esse o espírito da legislação brasileira. Veja, doutrina brasileira. E nada de pacífico, óbvio. Um dos autores do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, Zé Geraldo Filomeno, ele continua entendendo que o critério é econômico, ou seja, a hipossuficiência econômica. Só que, se vocês pegarem, a doutrina majoritária acredita, vejam, a teoria minimalista ou finalista que é seguida pelo direito europeu, que é somente as pessoas físicas que não utilizam o produto como em sua atividade profissional. Já a teoria maximalista é aquela que eu acabei de falar, ou seja, é a pessoa física ou jurídica que atua como destinatária final do produto. Só que temos aí um conceito muito complicado, que é o consumidor intermédio ou intermediário. Pergunta é, uma indústria, ela consome energia elétrica, não consome? Ela é destinatária final dessa energia elétrica. Só que ela usa energia elétrica para continuar produzindo. Razão pela qual ela é consumidora intermediária e não pode ser enquadrada como consumidora, apesar dela efetivamente ser destinatária final da energia elétrica. Tá? A jurisprudência brasileira já se decidiu a esse respeito. Está aqui que ele retira o bem do mercado ou adquirir ou utilizar e não o que utiliza para continuar a produzir. Aqui, o princípio da culpabilidade. Aí vamos falar um pouquinho da doutrina portuguesa, Calvão da Silva. Ele entende que não gosta dele. Não faleceu há poucas semanas. Sim. Já foi há pouco tempo. Está vivo. Não, vivo não está. Não, mas Já foi há muito tempo. Mas há uns meses, talvez, não? Já foi há muito tempo. Não foi assim tanto tempo, mas pronto. Já vamos dizer assim. Deus o tenha. Pronto. Mas continua vivo na doutrina, isso que é bom. Seguramente. O que é bom de escrever é que você continua vivo, mesmo depois de morto, né? Veja. E não pode alterar o pensamento escrito. Esse é o problema. No Brasil pode. Tem atualizadores. Não, mas estou a pensar no Chico Mendes e tal. Não, mas Chico Mendes não, mas tem atualizadores lá que atuam como Chico Mendes. Mas fazer o quê? Vamos lá. Então, o Calvão da Silva, ele ao falar do princípio da culpabilidade, ele fala exatamente da inevitabilidade dos procedimentos causados exatamente pela Revolução Industrial. Em outras palavras, é muito mais gente intervindo no processo, e isso pode, muito mais máquinas, e isso pode levar ao quê? Pode levar à ocorrência de problemas. Então nós temos o quê? Ele divide os riscos em inevitáveis, ou seja, que independem de qualquer culpa, e os evitáveis, que e os evitáveis que é impossível estabelecer a prova da culpa no processo produtivo, mas ela é possível de se responsabilizar pela divisão de tarefas. Vejam, o Risato Nunes, já no Brasil, o fornecedor escolhe o que, quando e de que maneira ele vai produzir, de sorte que o consumidor está à mercê daquilo que é produzido. Entendam,
A responsabilidade do produtor deve ser subjetiva, aquiliana ou objetiva? Veja, Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Fabricante responde independentemente de culpa. Isso já daria uma noção de responsabilidade objetiva. Só que o parágrafo 3º fala que esse mesmo fabricante não vai ser responsabilizado se provar que não colocou o produto à venda. O defeito não existe ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro. Ou seja, nós temos 3 excludentes de responsabilidade. A mesma coisa se dá em relação aos prestadores de serviço, que ao contrário, que também tem uma culpa presumida. Vejam, e graças a Deus, para nós advogados, médicos e outros, o parágrafo 4º fala que os profissionais liberais têm responsabilidade aferida pela verificação da culpa, ou seja, desde logo, a culpa é aquiliana. Vê? Então, entenda uma coisa. Olha lá, direitos básicos do consumidor. É o quê? Inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova é a que permite ao consumidor alegar: eu tenho problema. Você não precisa provar nada além do dano. Inverte o ônus probatório para quem? Para o comerciante, para o produtor, etc. Muitos no Brasil chamam que a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor do produtor seria objetiva. Você já deve ter escutado isso. Mentira. Não é. É uma responsabilidade subjetiva com inversão do ônus da prova. É diferente da responsabilidade objetiva pura, que, por exemplo, acontece em acidente de trabalho, em que no Brasil há o dever do órgão de segurança social de indenizar independentemente de culpa exclusiva ou concorrente do empregado. Essa é a objetiva. No Código de Defesa do Consumidor, não. É uma responsabilidade subjetiva com presunção de culpa ou com inversão do ônus da prova. Para não demorar muito tempo. O resto, eu só vou falar um pouquinho do e-commerce. Obrigado. E aí, o restante, basicamente, tem alguma doutrina de legislação. Só para vocês verem a evolução do e-commerce no Brasil. Vejam, ele vem crescendo a uma média, vem crescendo todo ano. Absolutamente todo ano. O ano que ele menos cresceu foi 2016. Se vocês lembrarem, foi o ano da crise da Dilma, né? E foi um ano muito difícil para o Brasil, especialmente 2016 e 2017. Mas ainda assim, houve um crescimento de entre 7% e 8%. Mas vocês vão falar, mas isso daí reflete o crescimento do país. Não, de forma nenhuma. Vejam que a linha é sempre crescente. Comparem com o PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto. Veio crescendo e começou em 2015 e 2016 e ficou simplesmente negativo. Ou seja, o país evoluiu. E apesar disso, o e-commerce no Brasil cresceu. Isso significa que há sempre um espaço, o e-commerce só vai crescer. E vai contra exatamente minha tese de doutorado. Minha tese de doutorado sobre o contrato de shopping center tem visto, em termos de números, a performance dos shopping centers está diminuindo bastante e também dos grandes magazines não virtuais também está começando a cair em virtude exatamente do e-commerce. Joia? Deixa eu ver. E aqui, conceito de comércio eletrônico. Isso aqui vai estar disponível tanto na minha página como na página da faculdade. Deixa eu só concluir falando, olha, no Brasil a gente tem a proteção ao consumidor em 3 níveis. A Constituição Federal, que é diretiva,
Nós temos o Código de Defesa do Consumidor e temos uma lei específica que regula o comércio eletrônico, que é um decreto. Na verdade, ele tem uma base, só tem o efeito de regulamentar o Código de Defesa do Consumidor para efeito do comércio eletrônico. Constituição Federal, o Estado promoverá a defesa do consumidor. Aqui, concorrência, concorrência legislativa, tanto para os estados como para a União Federal. Que mais? O Código de Defesa do Consumidor, ele tem o quê? Direitos básicos. Olha, ele é grande, tá? Então, eu estou citando só alguns dos direitos básicos. Isso daqui é legislação mesmo, tá? Direitos básicos. Depois, oferta. Em outras palavras, o fornecedor, se ele fizer uma propaganda, ele está obrigado a cumprir essa propaganda, a cumprir a oferta. E se ele se recusar, o que pode acontecer? O consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto ou prestação equivalente, ou ainda rescindir o contrato com direito à rescisão das quantias pagas e perdas e danos. Aqui tem um texto da Maria Eugênia Filkenstein, que fala do quê? Dos contratos virtuais. Os contratos realizados fora do estabelecimento, eles são tidos como contratos. Os contratos virtuais são tidos como realizados fora do estabelecimento comercial. Em outras palavras, eles têm o quê? O direito de arrependimento do Código de Defesa do Consumidor. Aqui em Portugal, se não me engano, são 14 dias. No Brasil são apenas 7 dias, mas ainda assim existe o direito de você se arrepender do produto. Direito de arrependimento. Problemas. Eu adoro, eu sou empresarialista, assim como o Manuel, mas o Fábio Coelho, às vezes, ele apela. É um grande autor, mas ele apela legal. Ele fala que se você compra no estabelecimento... Sim. Pois. Então, mas ele fala que se você compra num estabelecimento virtual, você está comprando no estabelecimento. Mas o que caracteriza a venda, o e-commerce, é exatamente você não ter o contato físico, o produto, quando você tem numa loja física. Sim? Então, ele está errado nesse sentido. Eu coloquei até para poder haver uma comparação. Aqui tem uma jurisprudência do STJ, que é o nosso maior tribunal infraconstitucional, tá, que fala que produto adquirido na internet é uma relação de consumo, ainda que seja gratuito. Em outras palavras, seja site e intermediação, inclusive OLX, estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, apurada a culpa deles. E por que está? Porque eles ganham. Ganha a plataforma. Eles não ganham na relação, mas eles ganham na publicidade. Em outras palavras, há uma relação de benefício. Eu acho meio forçado. Mas a jurisprudência está caminhando para a responsabilização, inclusive das plataformas de leilão coletivo ou de compras coletivas. Publicidade enganosa, estou pulando. Fábio Coelho, aí ele acertou. Então não adianta falar. Tem mais um texto dele aqui que eu sou obrigado a descer além. Ah, não, acabou. E aqui, gente, ó, tem os artigos, a lei o decreto 7962 de 2013, que regula o comércio eletrônico. Veja, é uma lei com 8 artigos e só tem por objetivo regular o Código de Defesa do Consumidor, que é a lei principal sobre exatamente o comércio eletrônico. Então, por exemplo, é obrigatório uma empresa que colocar um anúncio à venda no Brasil, é obrigado a quê? A ter o seu número de identificação na página, inclusive o endereço físico.
para facilitar a identificação. O que mais? Característica do produto ou do serviço, discriminação do preço, condições de oferta. E, para facilitar o atendimento, apresentar sumário do contrato antes do fechamento, confirmar imediatamente a aceitação da oferta e, acabando, 2 slides, o dever de informar de forma ostensiva. Está aqui, exercício de direito de arrependimento, aquele de 7 dias que eu falei, tá? Será comunicado imediatamente pelo fornecedor na instituição financeira ou administradora de cartão para o quê? Para impedir o pagamento ou estornar o pagamento já efetuado. Valeu.